Olá! Seguimos hoje com nossos estudos do livro Evolução em Dois Mundos. Vamos focar no capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. Lembrando, a obra é editada pelo Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. A ideia é explorar como o autor vê a jornada da vida, sabe? Não só aqui na Terra, mas nesses dois planos, o físico e o espiritual. Queremos entender essa trajetória do princípio inteligente, ou da mônada, desde o comecinho. Exatamente. E o ponto central aqui é essa conexão que o livro faz, né? Entre a evolução biológica, que a ciência estuda, e um desenvolvimento espiritual que aconteceria junto. É uma visão espiritualista mesmo, olhando a vida no planeta desde o início, mas sobre essa ótica da consciência individual evoluindo. Certo. Então vamos desenrolar isso. O capítulo começa lá atrás, na Terra primitiva, depois das grandes transformações geológicas. Fala da matéria inicial, de um sopro criador, e aí que entra a mônada celeste, essa faísca de consciência, começando a se manifestar no que o livro chama de rede filamentosa do protoplasma. É o marco zero da vida, né? Suza, sim. Fala do surgimento de vírus, de nucleoproteínas, estruturas que teriam, preparado o campo para essas mônadas, esses princípios inteligentes, começarem seu estágio aqui na matéria mais densa. Aí vem as bactérias, bem simples, né? Elas foram fundamentais, prepararam o ambiente e, pela reprodução assexuada, deram origem às primeiras formas de vida organizada, o reino vegetal. A mônada estaria ali, sabe, aprendendo nos mecanismos mais básicos. E a coisa vai escalando, das bactérias para as algas. E tem um ponto interessante aí. Algumas plantas, segundo o texto, serviriam como filtros de evolução, ajudando essas mônadas mais iniciantes. Aí com as algas verdes, as pluricelulares, surge a reprodução sexuada. Isso é um divisor de águas, né? Totalmente. Porque a morte física passa a ser vista como um motor, uma ferramenta para a mônada poder trocar de corpo, de experiência e continuar aprendendo, ciclo após ciclo. Entendi. E do reino vegetal, a jornada segue para o reino animal. Exato. O livro traça essa passagem mencionando artrópodes com sangue de cobre, equinodermos, crustáceos, onde já começam a aparecer sistemas mais complexos. Vascular, nervoso, depois peixes, anfíbios, répteis, incluindo os dinossauros, que são mencionados, aves, até chegar nos primeiros mamíferos. Tem até uma menção interessante aos répteis teromorfos, que a paleontologia estuda como possíveis ancestrais dos mamíferos. Em cada etapa dessa, a mônada vai acumulando instintos, automatismos. E é nesse ponto que a ideia da evolução em dois mundos fica mais clara, né? Porque enquanto tudo isso acontecia aqui, no físico, o livro diz que algo rolava em paralelo no plano espiritual. Como é isso? Luiz, a mônada teria um arquétipo, um modelo em potencial e evoluiria não só pelas vidas na matéria, mas também nos intervalos, nas regiões extrafísicas. Nesses períodos fora do corpo, ela estaria construindo aos poucos um veículo mais sutil, a tal protoforma humana. Pensa como um molde energético, um corpo espiritual inicial. Esse corpo espiritual acompanharia e influenciaria a evolução física. Para o autor, essa construção paralela ajuda a explicar alguns saltos evolutivos, ou os famosos elos perdidos. É como se a evolução espiritual puxasse a física, entende? Faz sentido. Então essa complexidade toda não era só biológica externa, era interna e espiritual também. E isso vai levando ao desenvolvimento da consciência. Nos mamíferos mais avançados, que o livro cita, drometérios, mamutes, a mônada já estaria com reações psicológicas mais complexas, o instinto mais refinado, os primeiros sinais de inteligência mesmo, até chegar nos pitecantropóides, nossos ancestrais. Exatamente. É uma visão que cobre um tempo, imenso. O autor estima algo como 1,5 bilhão de anos, dos primeiros organismos até as primeiras civilizações humanas, da Pedra Lascada. E todo esse caminho longo teria um propósito claro: a evolução da consciência. Sair do puro instinto, desenvolver a razão, a moralidade e mirar lá na frente um estágio de consciência cósmica.
Então, para amarrar a ideia principal do capítulo, a evolução é vista como esse processo super longo, complexo e sempre duplo, físico e espiritual andando juntos. O ser, a mônada, viaja do simples para o complexo, do instinto para a razão e vai além, moldando tanto o corpo físico quanto o espiritual nessa jornada interligada. Perfeito! E isso deixa a gente pensando, né? Se a evolução funciona nesses dois planos interligados, como será que isso muda nossa forma de ver as dificuldades, os aprendizados da vida, tanto da nossa vida individual quanto da coletiva? Será que as experiências aqui são só uma parte de um desenvolvimento muito maior? Que potenciais a gente ainda nem imagina, nessa jornada da consciência sempre se expandindo? Fica a reflexão.